E aí, galerinha, no segundo ano, o professor Davidson de volta para a gente trabalhar a revisão antes de começar na próxima semana o livro número 7. Beleza? Então, bora lá, ó. Revisão de História, Brasil Imperial. O professor, o de sempre, tá? Professor Davidson. Questão número 1. Vamos ver apenas 5 questões. Rapidinho, segura aí. Não sai daí. Decreto-Lei 3.509, 12 de setembro de 1865. Que decreto é esse, professor? Artigo número 1. O cidadão guarda nacional que por si apresentar a outra pessoa para o serviço do Exército por tempo de 9 anos, com a idoneidade regulada pelas leis militares, ficará isento não só do recrutamento, senão também do serviço da Guarda Nacional. O substituído é responsável por o que substituiu, no caso de deserção. Bom, isso está no arquivo histórico do Exército, no 455 de 1865 foi adaptado, tá bom? No artigo tem-se um dos mecanismos de formação dos voluntários da pátria, encaminhados para lutar na Guerra do Paraguai. Tal prática passou a ocorrer com muita frequência no Brasil nesse período. E indica o que, galerinha? Olha aí, letra A, B, C, D e E. Atenção. Forma como o Exército Brasileiro se tornou o mais bem equipado da América do Sul? Não. B. Incentivo dos grandes proprietários à participação dos seus filhos no conflito? Oh, tá brincando, né? O grande proprietário de terra mandar os seus filhos no conflito? Não, de jeito nenhum. C. Solução adotada pelo país para aumentar o contingente de escravos no conflito? Era isso? Não. Não. Sim. Não. Não, não é. Isso aqui não. D. O envio de escravos para os conflitos armados, visando sua qualificação para o mercado de trabalho? Não, tá brincando. Tá brincando. Envio de escravos, conflitos armados para a guerra, para preparar ir para o mercado de trabalho? Que acha isso? Que escola é essa, hein? Letra E. O fato de que muitos escravos passaram a substituir seus proprietários em troca de liberdade. Substituir, a palavra-chave aqui, ó. O escravo substituía o seu patrão, tá? Os seus proprietários na guerra. E o patrão prometia para ele que ele ia receber a sua alforria quando ele voltasse, se voltasse vivo, certo? Então, letra E. Próxima questão. Relativamente ao primeiro reinado, considera as afirmações a seguir. A dissolução da Constituinte, o estilo de governo autoritário e a repressão à Confederação do Equador aceleraram o desgaste político de Dom Pedro I. Certo? Certo. O item 1 está certo. Vamos ver aqui. Se o item 1 está certo, a B não é e a E não é. Pode ser A, C e D. Vamos lá? 2. O temor de uma provável recolonização, caso fosse restabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Aí você pensa, meu professor, essa eu não sei não. Essa eu não sei, a 2 eu não sei, a 2 está aqui, a 2 está aqui e a 2 está aqui. Meu amigo, olha a tática. Se você não sabe o item 2, vai para o próximo. Não marca, não elimina ainda. Item 3, o aumento das exportações agrícolas, a estabilidade da moeda e a redução do endividamento externo foram os pontos favoráveis do governo Dom Pedro I? Não, está errado, gente. Aumento das exportações, pelo amor de Deus, Dom Pedro I não tinha dinheiro para nada. Era um açúcar falido, era um algodão que não tinha quem comprasse, era tabaco, estava muito fraco, tá bom? Estabilidade da moeda, redução do endividamento externo, tudo errado, tudo errado. Item 3 errado. Vamos lá. Se o item 3 está errado, não pode ser a A. Tá? Se o item 3 está errado, pode ser S. Né? Vamos analisar os outros. Bom? E esse aqui também não. Bora lá. Item 4. A cúpula do exército, descontente com a derrota militar na Guerra da Cipatina, aderiu à revolta, que culminou na abdicação de Dom Pedro I. Certo? Então o quê? Então, as alternativas. O item 4 está correto. Tá? Então, bora lá analisar.
Se a 1 está correta, a 4 está correta, e a 2, vamos lembrar aqui, é 1, 2 e 4. Olha só. O temor de provável regularização, caso for estabelecida a união com Portugal, aprofundou os atritos entre brasileiros e portugueses. Então, olha só. Apenas a 3 está correta? Não, ela é incorreta, né? Todas são falsas? Não, tem verdadeiras. Todas são corretas? Não, a 3 está incorreta. Tá certo? A 4 está correta e não está aqui. Então, fica aqui 1, 2 e 4. Beleza? É só você ir jogando com esses itens aí até você acertar. Não marca de qualquer jeito, não. Vamos lá? 3. A partir do golpe da maioridade, em 1840, a vida partidária brasileira resumiu-se a 2 partidos. O antes Partido Progressista passou a chamar-se Partido Liberal e o Regressista passou a chamar-se Partido Conservador. Pode-se considerar como uma característica desses partidos. Interessante essa questão. Os partidos do Império sempre tiveram plataformas políticas bem definidas? Sempre não. Quando tem essa palavrinha aqui, sempre, absolutamente, somente, apenas, pode desconfiar e riscar logo. B. As divergências entre as várias classes da sociedade brasileira estavam representadas nos programas partidários. Eram tão diferentes assim? C. Do ponto de vista ideológico, não havia diferenças entre liberais e conservadores. Não. Os conservadores sempre estiveram no poder, os liberais sempre estiveram na oposição. Sempre, de novo, não corta. Ambos tinham influência ideológica externa nos seus programas, apesar de proibido por lei. Não, ela não é proibido por lei, isso aqui está errada. Tá? Do ponto de vista ideológico, não havia diferença entre os liberais e conservadores, galerinha. Por quê? Eles eram praticamente a mesma coisa. Tá? Ideologia escravista. Tá? Os dois defendiam a escravidão porque os dois eram da elite, os dois partidos eram compostos pelos grandes fazendeiros. Tá? Eles defendiam os seus interesses principalmente. Tá? De ideologia, então, não tem diferença. A questão ali é só na estruturação da política. Enquanto os liberais defendiam uma descentralização, os conservadores defendiam a centralização. Só isso, antes mais nada. Beleza? Então, a correta aqui, letra C. Questão número 4. Instalado em 1822, o Império do Brasil encontrou dificuldades no reconhecimento de sua independência por parte dos Estados europeus. Essas dificuldades existiam devido aqui, depois que proclamou a independência, precisava o Brasil ser reconhecido por outros países para ele ser de fato independente. Beleza? Olha só. Essas dificuldades existiam por quê? Por quê? Letra A. Ao fato de o Brasil ter pesadas dívidas em várias capitais europeias, estava devendo para todo mundo, é o devedor, é o VA. B. Ao fato de ter estabelecido a forma monárquica de governo? Não, né? C. A sua própria organização interna, pois a Constituição de 1824 afastava o voto direto, secreto e universal. Não tem nada a ver com isso. D. A política reacionária e antinacionalista definida no Congresso de Viena e praticada por várias potências europeias. Tem crise. A negativa do governo Dom Pedro I em restituir a província Cisplatina aos seus povoadores de origem castelhana, não, nada a ver com isso aí. Tá? Por que os países estavam com dificuldade de reconhecer a independência do Brasil, os europeus? Por conta do Congresso de Viena, fez lá a Santa Aliança, e tinha os princípios de legitimidade da Santa Aliança. Né? Um país, para ser legítimo, o seu rei deve estar no seu território. E aí? Brasil era uma colônia de Portugal. Né? Dom João VI veio para o Brasil, com aquela família em 1808, né? Ele volta em 1821 justamente por causa dessa pressão que foi feita por causa do Congresso de Viena e por conta da Revolução Liberal do Porto, que foi feita em 1820. Tá? Então, o que ele queria aqui? O Congresso de Viena, ele determinava que o imperador ele tinha que ficar no seu reino. E Dom Pedro I, tá?
ele se proclamou, mas os países europeus não queriam isso. Ele queria que os europeus tivessem suas colônias aonde? Na América. E aí vem os Estados Unidos, né? Lembre-se da doutrina Monroe, e diz o seguinte: a América é para os americanos, gente. Europeus, please, fique lá. Não vem para cá, não. Né? Mas os europeus queriam recolonizar, por exemplo, o Brasil. Não, vamos reconhecer não, independência não. Vamos tentar ainda ajudar Portugal a recolonizar o Brasil. É isso que aconteceu, pessoal. Por isso que muitos países da Europa não quiseram reconhecer a independência do Brasil. Certo? Portugal a gente teve que comprar. A Inglaterra porque tinha muitos interesses econômicos, né? Aí nos apoiou. Beleza? Então fica aqui mesmo a questão do Congresso de Viena. E agora vamos para the last question. O estudo comparativo das constituições brasileiras de 1824 e a de 1891, né? A primeira imperial e única e a primeira republicana. Podemos afirmar, ou não permite afirmar. A Carta de 1891 estabeleceu a federação como forma de Estado? Sim. A Carta Republicana teve inspiração europeia, ao passo que a lei maior imperial buscou seguir o modelo norte-americano? Tudo errado. Está invertido isso aqui, galera. Está invertido. Tá? A Carta Republicana, inspirada nos Estados Unidos, da independência americana, tanto que o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Enquanto lá de cima era a República dos Estados Unidos da América. A gente copiou, rapaz. A gente copiou. Né? Então a de 1924 era europeia. A de 1991 norte-americana. Beleza? Só para constar aqui, ó, vamos ler aqui. A Carta de 1924 criou o militarismo, certo, como forma de Estado, mesmo porque as províncias eram destituídas de preparo político. Quem controlava de forma centralizada, unitária, era o imperador, lá do Rio de Janeiro. D. A Carta Imperial criou 4 poderes, mas o documento republicano estabeleceu somente 3. Né? Aqui, a Imperial, nós tivemos executivo, legislativo, judiciário e moderador. Tá? E no republicano, os 3 poderes que temos até hoje: executivo, legislativo e judiciário. Enquanto o Estatuto Imperial recebeu uma emenda, o ato adicional, um progresso rumo à federação, a Carta Republicana foi emendada em 1926 com fortalecimento do poder central. Que é isso? 1926 não teve nada de emenda, não. Tá bom? Então nós finalizamos por aqui. Na próxima semana começar a gravação do livro Number 7, é isso? E vamos que vamos, né? Até a gente voltar presencialmente. Por enquanto a gente está aqui, eu daqui, você daí, no conforto do seu lar. Um abraço e até a próxima aula.